Antes de orarmos juntos, convido você a fazer uma pausa. Respire fundo, silencie o coração por um instante e abra-se para ouvir a voz de Deus. Não com pressa, mas com reverência. Porque hoje, mais do que palavras bonitas, o Senhor deseja tocar o mais íntimo do seu ser. Na palavra de Deus, em 1 Timóteo 1,15, lemos: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essas palavras não vieram de alguém comum. Foram escritas por Paulo, um homem que antes era conhecido como Saulo, um perseguidor implacável dos cristãos. Ele autorizava prisões, presenciou a morte de Estevão, o primeiro mártir, e espalhava medo por onde passava. Mas então, tudo mudou. Ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado, um encontro que partiu sua alma em dois, o homem que era e o homem que Deus o chamou para ser. O mesmo Paulo, que antes respirava ameaças contra os discípulos, passou a respirar fé. Ele se tornou um instrumento de milagres extraordinários, como relatado em Atos 19, 11 e 12, onde diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que ele usava eram levados aos enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Mas o mais impressionante sobre Paulo não foram apenas os sinais e prodígios que o acompanhavam. Foi sua consciência profunda da graça de Deus. Ele nunca esqueceu de onde o Senhor o tirou. Por isso, chamou a si mesmo de o maior dos pecadores, não para se condenar, mas para exaltar a misericórdia divina. Quantas vezes nos sentimos assim, indignos, quebrados, falhos? Talvez hoje você também esteja olhando para si e dizendo: Deus, como o Senhor pode me amar assim? Mas é exatamente aí que o Evangelho nos alcança. A graça não vem para os perfeitos. Ela é derramada sobre os imperfeitos. Não é pelo mérito, é pelo amor. Você não está só. Você não é o único lutando contra pensamentos, quedas e culpas. O mesmo Deus que transformou Saulo em Paulo pode transformar sua história também. Não importa o quão longe você tenha ido, a mão de Deus é sempre mais comprida. Ele te alcança onde ninguém mais consegue. Então abra o coração, não com medo, mas com fé, não com vergonha, mas com esperança, porque hoje Deus quer restaurar, curar e renovar o seu interior. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, transforma minha vida. Quando Paulo escreveu que era o principal dos pecadores, ele não falava apenas do seu passado. É verdade que ele havia cometido erros terríveis, perseguindo o povo de Deus, causando dor, medo e até morte. Mas há algo mais profundo nessa declaração. Ele estava confessando uma batalha contínua, uma guerra travada dentro da alma. Porque mesmo depois de salvo, mesmo cheio do Espírito, mesmo sendo um instrumento de milagres, Paulo ainda lutava com sua carne. Em Romanos 7, 15 e 20, ele abre o coração de uma maneira que poucos teriam coragem de fazer, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Essas palavras são de alguém sincero, que reconhece que o maior campo de batalha não está do lado de fora, mas dentro de nós. O conflito entre querer agradar a Deus e, ao mesmo tempo, ser puxado por hábitos, desejos e pensamentos que nos afastam dele. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, mesmo desejando fazer o certo, você acaba caindo nos mesmos erros? Mesmo prometendo que não vai mais repetir aquele comportamento, lá está você, tropeçando de novo? Talvez você olhe para si mesmo com frustração e pense: eu deveria estar mais forte, eu já devia ter vencido isso. Mas Paulo nos mostra que essa luta é real, até para os mais espirituais, e isso não o afastou de Deus. Ao contrário, foi justamente essa consciência da própria limitação que o aproximou ainda mais do Senhor.
porque ele sabia. A vitória não vem da força humana, mas da dependência diária do Espírito Santo. A boa notícia é que esse conflito interno não é sinal de fracasso, é sinal de vida. O coração endurecido não luta contra o pecado, apenas o aceita. Mas um coração vivo, ainda que ferido, ainda que cansado, continua lutando. E essa luta é preciosa aos olhos de Deus. Ele não se envergonha da sua fraqueza. Ele não desiste de você por causa das suas quedas. Ele caminha ao seu lado, mesmo quando você tropeça. Você não precisa fingir força diante de Deus. Ele conhece os bastidores da sua alma. Ele vê o esforço invisível, as lágrimas que ninguém mais viu, os pedidos de socorro sussurrados no silêncio da noite. E ele responde, não com acusação, mas com graça. Não com condenação, mas com misericórdia. Se hoje você sente que está travando uma batalha interior, não desanime. Você não está sozinho. E a sua vitória não está na sua capacidade de nunca cair, mas na sua disposição de sempre se levantar com Deus ao seu lado. Repita com fé. Mesmo caindo, sigo confiando em Ti, Senhor. Há dias em que o peso da culpa parece maior que a nossa força. Nos sentimos exaustos por dentro, não de cansaço físico, mas de lutar. Lutamos contra pensamentos, hábitos, lembranças e vozes que tentam nos convencer de que Deus está distante, de que Ele já desistiu de nós. Mas isso é uma mentira do inimigo. O próprio apóstolo Paulo, com toda a sua fé e intimidade com Deus, reconheceu que carregava dentro de si essa tensão. Um desejo ardente de fazer o bem e uma carne fraca que o puxava para o mal. A grande verdade é que todos nós temos esse conflito. A diferença está em como respondemos a ele. Alguns desistem, se rendem à culpa e se afastam do Senhor. Outros, mesmo tropeçando, continuam voltando aos pés de Jesus. Não porque são fortes, mas porque sabem que, sem Ele, não há salvação. Se você sente que já errou demais, que já prometeu mudar e não conseguiu, que já orou e chorou e mesmo assim falhou outra vez, eu quero te lembrar de algo. Deus não te ama menos por causa disso. A graça de Deus não é um prêmio para quem merece. É um presente para quem reconhece que precisa. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor responde ao próprio Paulo com estas palavras: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso mesmo. É na fraqueza e não na força que o poder de Deus brilha com mais intensidade. Quando você diz, eu não consigo mais, o céu responde, eu sei, mas eu consigo por você. Não se trata de merecimento, mas de rendição. Deus não está esperando que você fique perfeito para então te abraçar. Ele quer te abraçar agora, do jeito que você está, porque é esse amor que transforma. Não é o medo do castigo que muda um coração, é a experiência do perdão. Então não fuja de Deus, corra para Ele, leve a Ele sua vergonha, seu fracasso, sua fraqueza, leve tudo, até o que você acha que Ele não aceitaria, porque Ele já viu, já conhece e mesmo assim escolheu te amar. Há esperança para você. Há perdão para você, há renovo, há recomeço. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que o céu ainda está aberto e o Pai ainda está te chamando de volta para casa. Se você crer nisto, escreva nos comentários. Eu acredito. Às vezes, não é a queda que mais nos machuca, mas o peso que carregamos depois dela. A vergonha, a sensação de que decepcionamos a Deus, o medo de não sermos mais aceitos por Ele. Tudo isso se acumula no coração como pedras sobre pedras, até o ponto em que mal conseguimos orar. Mas saiba disso, Deus nunca se surpreende com as suas fraquezas. Ele não é pego de surpresa pelos seus erros. E mais ainda, Ele já providenciou o caminho de volta muito antes de você sequer ter se afastado. Veja o que está escrito em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Você percebe? Não diz que Deus talvez perdoe. Diz que Ele é fiel e justo para perdoar. O perdão não depende do quanto você sofre por ter errado. Depende da fidelidade dele. A fidelidade de um Deus que decidiu amar você até o fim. Muitas vezes, achamos que precisamos sentir algo extraordinário para sermos perdoados. Mas o perdão não está baseado em emoção, está baseado na promessa. E a promessa é clara. Quando você confessa, Ele perdoa. Quando você entrega, Ele restaura. Quando você se rende, Ele recomeça a obra em seu coração. Talvez você tenha vivido anos escondendo feridas, evitando encarar certos pecados, tentando justificar atitudes que você sabe, lá no fundo, que te afastam de Deus. Mas chegou a hora de parar de fugir. Chegou o momento de abrir as portas da alma e deixar Cristo entrar até nos lugares mais trancados. Você não precisa mais carregar o peso do passado. Ele já foi cravado na cruz. Quando Jesus estendeu os braços no madeiro, Ele estava dizendo: eu tomo sobre mim tudo o que te condena. Tudo. E Ele levou de uma vez por todas a culpa, a acusação, a vergonha, o medo. Você pode agora mesmo respirar aliviado, porque quem te julga com severidade talvez seja a sua consciência. Mas quem te acolhe com amor é o Salvador. E Ele está aqui. Ele não exige perfeição, Ele pede entrega. Ele não quer máscaras, Ele quer o seu coração, real, ferido, cansado, mas disposto. Então pare de se esconder. Pare de pensar que Deus está esperando que você se conserte antes de se aproximar. A verdade é o contrário. Só nos consertamos quando nos aproximamos dele. Senhor, aqui estou. Não venho com palavras ensaiadas, nem com justificativas. Venho com o coração aberto, com as mãos vazias, com a alma em pedaços. Venho porque sei que o Senhor é a única resposta para tudo o que ainda me machuca por dentro. Em 1 João 1, 8, 10 está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, eu confesso que pequei. Não uma, não duas, mas tantas vezes que já perdi a conta. Feridas que causei com palavras impensadas. Pensamentos que cultivei em silêncio, mas que me afastaram da Tua luz. Orgulho que disfarcei de autoconfiança. Máscaras que vesti diante dos outros, tentando parecer forte, quando, na verdade, eu estava à beira do colapso. Perdão, Senhor, por cada vez que tentei carregar sozinho o que só o Teu amor poderia curar. Por cada vez que fingi que estava tudo bem, enquanto minha alma gritava em silêncio. Por cada oração não feita, por cada atitude que entristeceu o Teu Espírito. Eu deixo cair agora todas as minhas defesas. Solto os fardos que me esmagavam. Tiro a armadura que usei para esconder minha dor. Eu não quero mais viver fingindo ser quem não sou. Quero ser Teu, por inteiro. Vai, Senhor, até os lugares mais profundos da minha alma. Aqueles cantos escuros que nem eu consigo olhar sem chorar. Toca nas áreas que escondi até de mim mesmo. Entra onde há vergonha, medo, raiva, lembranças mal resolvidas. Porque só o Teu toque pode curar o que está lá no fundo. Eu clamo por uma limpeza total, Senhor. Lava-me com Teu sangue, purifica-me do orgulho que insiste em voltar, do rancor que me prende, da autossuficiência que só me enfraquece, da comparação que me corrói, das vozes que sussurram mentiras ao meu coração. Eu não preciso apenas de mais uma chance, preciso de um novo coração, um coração que ame o que Tu amas, que se quebrante diante da Tua presença, que deseje obedecer não por obrigação, mas por amor. Espírito Santo, visita meu interior agora. Arranca os espinhos que ficaram de antigos pecados. Reescreve minha história. Restaura o que se perdeu. Reacende o que se apagou. Renova o que ficou velho dentro de mim. E se essa oração também reflete o clamor do seu coração, fale para Deus te ouvir. Senhor, transforma meu interior. Eu não quero apenas ser perdoado.
Eu quero ser transformado. Quero que a tua presença mude não só o que eu faço, mas quem eu sou. Que meu coração seja completamente reconfigurado por ti. Eu cansei de viver consertando o exterior, enquanto por dentro continuo quebrado. Chegou a hora de uma mudança que começa na alma. Davi orou assim no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E essa também é a minha oração hoje. Porque eu não quero mais apenas apagar rastros de pecado. Eu quero arrancar as raízes, aquilo que ninguém vê, mas que sabota meu caminhar. Aqueles pensamentos que se escondem nas sombras, aquelas atitudes que eu tolero dizendo é só uma fase, é só um detalhe, mas que no fundo estão corroendo minha fé. Espírito Santo, eu te peço, muda minhas vontades, muda meus desejos. Muda o que eu busco, o que eu admiro, o que eu justifico, que os meus olhos deixem de correr atrás de vaidades e se voltem para a tua beleza. Que o meu coração não se acomode mais com distrações que só me afastam de ti. Tira de mim o vício de voltar sempre aos mesmos erros. Quebra os padrões repetitivos, aqueles ciclos que me mantêm andando em círculos espirituais. Eu não quero mais viver confessando os mesmos pecados sem experimentar transformação verdadeira. Senhor, eu reconheço, sozinho eu não consigo. Já tentei mudar por esforço próprio. Já fiz promessas, já criei metas, já tentei ser melhor na força do meu braço e tudo desmoronou. Porque eu não fui criado para viver longe da tua graça. Eu fui criado para depender de ti. Então me ensina, Senhor, a viver no Espírito. A tomar decisões não pela emoção, mas pela direção do alto. Que eu não negocie mais princípios por conforto. Que eu não ceda à pressão por medo. Que minha fé não seja só teoria, mas um estilo de vida, dia após dia. E quando o inimigo vier me lembrar do que eu fui, que o Senhor me lembre do que eu sou em ti. Uma nova criatura, um vaso sendo moldado, um filho sendo restaurado, alguém que não está pronto, mas está no caminho, alguém que ainda falha, mas não anda mais sozinho. Se essa também é a sua oração, declare nos comentários: eu quero ser transformado. Que essa seja a nossa entrega, para que o Espírito de Deus continue sua obra em nós, de dentro para fora, dia após dia. Espírito Santo, eu preciso de ti. Não de vez em quando, não apenas nos momentos de crise, mas em todo o tempo, a cada passo, a cada pensamento, a cada decisão. Eu preciso da tua presença me guiando, me fortalecendo, me lembrando quem eu sou em Deus. Já tentei caminhar sozinho. Já confiei demais na minha própria força. Fiz promessas no impulso da emoção e falhei antes mesmo de completar o caminho. E hoje eu reconheço. Liberdade não vem do esforço. Vem da rendição. Em Gálatas 5,16 está escrito: digo, porém, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. É isso, Senhor. Não quero mais viver à mercê das minhas vontades. Eu preciso aprender a andar no espírito, a discernir a tua voz no meio do barulho, a dizer não quando tudo em mim quer dizer sim ao pecado, a escolher a obediência mesmo quando dói. Espírito Santo, seja minha força quando eu estiver fraco, seja minha consciência quando eu estiver confuso, seja o fogo que queima dentro de mim quando o mundo tentar esfriar minha fé. Eu não quero apenas ouvir sobre ti, eu quero viver contigo, respirar contigo, caminhar contigo. Cria em mim uma sensibilidade à tua presença, que eu perceba quando estou me afastando, que eu sinta o incômodo santo quando estou prestes a cair, que eu tenha discernimento para perceber o engano antes que ele me envolva. Dá-me coragem para obedecer, mesmo quando isso me custar algo. Quando for mais fácil seguir a multidão, me dá ousadia para andar na contramão. Quando for mais confortável me calar, me dá voz para proclamar a verdade. Quando for mais fácil fugir, me dá firmeza para permanecer. Espírito de Deus, molda meu caráter. Eu não quero mais alimentar apenas uma aparência de fé.
Eu quero raiz, profundidade, solidez. Quero frutos que glorifiquem o teu nome. Não para minha glória, mas para que outros vejam o que o Senhor é capaz de fazer com alguém que se entrega de verdade. Guia meus passos, guia meus pensamentos, guia até os meus desejos. Que minha vontade se alinhe com a tua. Que meus sonhos passem pelo filtro do céu. Que meu coração diga sim ao que te agrada e não ao que te entristece. Senhor, eu te peço, abre os meus olhos espirituais. Vivemos em um mundo cheio de distrações, onde o pecado se disfarça de prazer. E a mentira muitas vezes se veste de verdade. Quantas vezes já fui enganado por algo que parecia inofensivo? Quantas vezes me aproximei de coisas que pareciam pequenas, mas feriram meu coração profundamente? Eu preciso da tua sabedoria, do teu discernimento. Preciso enxergar além das aparências, além da sedução do momento. Ensina-me a identificar o engano antes que ele me envolva. Ensina-me a fugir do que parece tentador, mas que na verdade é um laço armado pelo inimigo. Em ti, eu encontro tudo o que minha alma realmente precisa. A tua presença é melhor do que qualquer prazer momentâneo. O teu amor preenche os vazios que o pecado só agrava. A tua verdade liberta, enquanto o pecado escraviza com mentiras doces que viram amargura. Na tua palavra, em Tiago 1, 14 e 15, está escrito: cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. É assim que o pecado age, devagar, silencioso, sedutor. Mas o fim dele sempre é morte, morte da intimidade contigo, morte da alegria, morte da paz. Por isso, eu não quero mais brincar com aquilo que um dia já me feriu. Não quero flertar com o erro. Quero fugir da aparência do mal. Dá-me temor santo, não um medo que paralisa, mas um respeito profundo pela tua presença. Um amor tão intenso por ti que me faça dizer não ao pecado com convicção. Que eu me lembre todos os dias que vale a pena escolher a santidade. Vale a pena dizer não ao que é passageiro para viver o que é eterno. Quando a tentação se apresentar disfarçada de oportunidade, dá-me lucidez. Quando o inimigo tentar me convencer de que é só uma vez, lembra-me de que até uma vez pode ser o início de uma prisão. E quando eu me sentir fraco demais para resistir, que eu corra para os teus braços antes de cair, e não depois de me machucar. Senhor, guarda meu coração, guarda meus olhos, meus ouvidos, minha mente, que minha alma se torne sensível à tua voz e intolerante ao pecado. Que o teu Espírito seja meu alerta constante, meu escudo, minha luz em meio às trevas sutis do dia a dia. Senhor, eu não quero mais viver em ciclos. Não quero mais andar em círculos espirituais, confessando os mesmos pecados, caindo nas mesmas armadilhas, voltando sempre ao ponto de partida. Eu anseio por liberdade verdadeira. Quero viver uma vida transformada que reflita a tua glória em cada detalhe. Quantas vezes prometi mudar e não consegui? Quantas vezes disse, agora vai, mas voltei aos mesmos erros? O inimigo até tentou me convencer de que eu nunca mudaria, de que isso é quem eu sou, e pronto. Mas eu rejeito essa mentira em nome de Jesus, porque eu sei, o Senhor não me criou para viver em prisão, mas para andar em vitória. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa promessa não é simbólica, ela é real, ela é viva, e eu tomo posse dela hoje. Eu sou nova criatura. Mesmo que ainda existam marcas do passado, minha identidade não está mais presa ao que eu fiz, mas ao que o Senhor fez por mim. Jesus, eu te peço, quebra toda cadeia escondida, quebra vícios emocionais, padrões destrutivos, pensamentos que me sabotam.
Rompe com traumas antigos que ainda controlam minhas reações. Desfaz toda a palavra maldita que foi lançada sobre mim e que, sem perceber, eu aceitei como verdade. Corta, Senhor, todo laço com o pecado, com o medo, com o conformismo espiritual. Eu não quero uma vida morna, eu não quero uma fé superficial. Eu quero ser incendiado pela Tua presença. Quero uma vida que impacta, que brilha, que carrega o Teu poder, o Teu amor, a Tua graça. Eu sei que isso começa com decisões diárias, renúncias sinceras, disciplina espiritual. Mas eu também sei que tudo isso é impossível sem a Tua ajuda. Então segura na minha mão, Senhor. Nos dias em que eu estiver prestes a ceder, me sustenta. Quando eu estiver prestes a voltar para o velho caminho, me puxa de volta com Teu amor. E se eu cair de novo, porque às vezes ainda caio, me ajuda a levantar com fé, com humildade, com a certeza de que ainda estou sendo transformado. Não quero mais desperdiçar tempo vivendo uma vida sem fruto. Quero crescer, quero amadurecer, quero ver mudança real em mim. Quero que, ao olharem para mim, as pessoas vejam o reflexo do Teu amor. Não porque eu sou bom, mas porque o Senhor está me moldando. E Ele está, meu caro irmão, minha amada irmã. Deixe um amém nos comentários se você sente isso. Senhor, eu entrego minha vida completamente em Tuas mãos. Não quero mais viver preso ao passado, aos erros, às dúvidas. Quero caminhar confiante na Tua graça que transforma e liberta. Quero ser um instrumento vivo do Teu amor, um reflexo da Tua luz neste mundo. Tu és o Deus que nunca desiste, o Pai que nunca abandona. Em Ti encontro força para continuar, mesmo quando a caminhada é difícil. Em Ti encontro perdão para os meus erros e esperança para o meu futuro. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e eu escolho Te seguir, não importa o que custe. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo dentro de mim. Creio que as feridas estão sendo curadas, que os medos estão sendo dissipados, que o coração está sendo renovado. Creio que o Teu Espírito Santo me guia, me fortalece e me ensina a viver segundo a Tua vontade. Hoje eu me comprometo a não desistir. Mesmo quando as lutas vierem, mesmo quando as dúvidas tentarem me paralisar, mesmo quando a tentação parecer forte demais, eu permanecerei firme em Ti. Eu vou levantar, eu vou orar, eu vou confiar. E para aqueles que estão ouvindo essa oração agora, eu digo: você não está sozinho. Deus está com você. Ele conhece suas lutas e Ele tem poder para te libertar. Não importa onde você esteja, não importa o quão longe você sinta que está, o amor de Jesus te alcança agora. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Jesus é minha força. Que essa declaração seja o começo de uma nova caminhada de fé, esperança e transformação para você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.